Eu abri nesse livro do Bert Helling, que é o livro Ordens da Ajuda, tá? Abri aleatoriamente e o título aqui foi Bênção e Maldição, tá? Reflexões posteriores. A bênção vem de cima e flui para baixo. Ela vem para nós a partir de alguém que está acima de nós. Primeiro são os nossos pais. Quando os pais abençoam os filhos, estão profundamente ligados ao fluxo da vida. A sua bênção acompanha a vida que passaram, a sua bênção acompanha a vida que passaram aos seus filhos. Com a vida, a bênção também vai para muito além dos pais. Como a vida, a bênção também passa adiante algo sagrado, que nós mesmos recebemos primeiro. A bênção é um sim para a vida. Ela protege, multiplica, acompanha. Ela libera o abençoado e o deixa com o que é seu em sua plenitude. A bênção e a plenitude fluem através dele a outros. Exemplo, a um parceiro, aos próprios filhos, aos amigos. E fluem para uma ação que apoia a vida de forma abrangente e protetora. Dessa forma, os pais abençoam os filhos na despedida, quando eles se vão. Eles mesmo continuam atrás. Então, os filhos ficam independentes. Quando a gente fala de autonomia, né, gente? Como é interessante. Eu tinha uma senhora, ela bem de idade, assim, né? E ela um dia chegou com vários currículos do filho. Ela trouxe que ele era doutor, não sei o que, era tanto curso que ele tinha, e ela dizia que ele não conseguia se firmar em canto nenhum. E depois ela trouxe para ele constelar. E foi tão interessante, porque a representante segurava, não queria que ele fosse para a vida. Então, às vezes, né, ele diz aqui, ó, de forma que os pais abençoam os filhos na despedida quando eles se vão. E é um desafio, né? Você vê o seu filho, às vezes faz um concurso, vai para outro estado, ou namora uma pessoa que você não se dá com ela, ou faz uma prof, você estava pensando, às vezes até começa uma faculdade, né, gente? Ou começa e termina uma faculdade, e depois que termina, ele vai fazer outra coisa. Não é mais aquilo que ele quer, ele está adulto, ele vai errar por ele mesmo. Então, só resta aos pais abençoar e sossegar o coração, né? Para a gente conseguir, né? É isso. Então, os filhos ficam independentes. Mesmo quando os pais se despedem, por exemplo, quando morrem, abençoam seus filhos e netos. Abençoando-os, permanecem ligados a ele. Ele diz que a bênção nos faz continuar ligados, né? Por isso, pode e deve abençoar. E a gente, ao abençoar, sempre está em harmonia com algo maior. Por isso, a bênção é humilde. Somente onde existe humildade é que se desenvolve o efeito que traz a bênção. Olha que interessante que ele diz aqui. É só essa frase aqui, eu já parava aqui, olha só. Somente onde existe humildade é que se desenvolve o efeito que a bênção traz. E a gente fala muito da ordem sistêmica, né? Então, se a bênção flui de cima para baixo, e se eu estou acima dos meus pais, como é que essa bênção chega até mim? Se ela flui de cima para baixo? Como é que o efeito chega até mim? Né? Eu tenho um trabalho é um workshop, né? Que a gente trabalha com a bênção. Eu acho que a Sinara participou, não foi, Sinara? Desse workshop? Não sei. Não sei se você estava aqui, né? E aí a gente aprende que a bênção ela vem de cima para baixo. Então, por exemplo, os professores abençoam os alunos, o irmão mais velho abençoa o irmão mais novo, né? Os pais abençoam os filhos, né? Então, vamos lá. O contrário da bênção, por assim dizer, a sua sombra é a maldição. Engraçado, até a Bíblia fala, né? De bênção e maldição por muitas gerações, né? Então, ela quer prejudicar a vida do outro ou liquidá-la. Similar à bênção, que quer não apenas o bem, mas também seu e de seus descendentes, assim também a pessoa que amaldiçoa o outro quer não apenas atingi-los,
mas também atingia outras gerações. Gente, isso aqui me lembrou uma constelação que eu fiz de um sintoma. E a pessoa tinha muitos traumas sistêmicos, mas não tinha perdido irmãos. E por isso que o constelador nunca vai saber o que é que aquela constelação traz, né? Porque quando nós começamos a constelação, o campo puxou uma pessoa que estava assistindo. E a pessoa dizia com o representante dela e com a mãe dela: eu odeio essas duas, eu queria que elas morressem. E eu perguntei à minha cliente: você tem ideia do que é isso? E ela: não. Daqui a pouco, quando a constelação continuou, que a gente foi colocando transgeracionalmente, ela lembrou. Ela disse: Célio, meu avô materno tinha um amante no quintal da nossa casa, na casa da esposa. E ele viveu ao mesmo tempo com a amante e com a esposa. E teve 3 filhos da amante. Em um determinado momento da vida, ele resolve largar a amante. E ele larga a amante e os 3 filhos. E então, essa dor que foi manifestada numa fala de maldição. O que é a fala de força? A bênção é uma fala de força, né? Em geral, a fala de força acompanha o quê, gente? Acompanha o gesto, né? Aqueles voodoo, que são as falas de maldição, elas também acompanham um gesto. O gesto de destruir, de rasgar, né? E tem força, é a força do sentimento, é a força da emoção. Nós estamos todos conectados, né? Algo abstrato, né? Vamos lá. Então, é querer o mal para outra pessoa. Então, no caso dessa pessoa, né? Nós trabalhamos ela dizer: por favor, me olhe com bons olhos, dizer para a representante dessa amante, do avô. E como na constelação, a linha do tempo, ela não divide presente, passado e futuro, então tudo é como se estivesse acontecendo aqui e agora, então isso pode ser ressignificado através de uma fala de força, né? Então é muito legal isso. Então, mas também seus descendentes. A maldição é um veneno no fluir da vida. Uma pessoa quer muitas vezes algo de mal a outro, aos seus filhos, quando lhe foi feita uma injustiça, ou quando pensa que sofreu a injustiça. Olha que interessante, né? Às vezes ela nem sofreu a injustiça, ela só pensa que sofreu. Se estiver zangada, é necessário que nos reconciliemos. Deixa eu passar aqui. Deixa eu cumprir esse texto, vou ler só mais um pouquinho. Exemplo: precisamos reconhecer a injustiça e pedir-lhe para ser novamente amigável. Isso se consegue mais facilmente quando pedimos que olhe amigavelmente também para os nossos filhos. É engraçado que o Helg diz que ele encontrou que nas constelações a bênção muitas vezes vem do assassino. Aí a gente pensa: que loucura, né? Como é que a bênção vem do assassino? E não entende isso, né, gente? Aí eu fiz uma constelação e tinha uma pessoa, até aqui de Fortaleza, foi uma constelação online. E a pessoa, ela estava representando, era uma história que havia um assassinato. E ela estava representando esse assassino. Aí eu nem lembrava o que o Helg dizia, né? Aí teve uma hora que ela levantou a mão e: Célia, eu quero dizer uma coisa para ele. Aí eu disse: diga. Aí eu fui me antecipei, ó, enxerida. Aí eu disse: diga sim, eu sinto muito. Ela disse: não quer dizer que sinto muito, não. Eu disse: e o que é que você quer dizer? Aí eu lembrei. Ela disse: eu quero dizer que abençoo. Aí eu pensei: eita, olha acontecendo na minha constelação o que o Helg diz, né? Que vê nas constelações dele. Vamos lá. Então, desejando bem. Muitas vezes as pessoas querem o mal a outras sem que elas tenham lhe feito algo de mal. De repente, alguém se sente à mercê de uma vontade maldosa, contra o qual não consegue defender-se. Não consegue anular com sua ação, pois às vezes nem conhece essa pessoa. Como o indivíduo pode, então, se proteger de uma vontade maldosa? Ele se dirige à fonte da vida. Para se proteger, ele se dirige à fonte da vida. Que o Helg diz que a vida não vem de nossos pais, né?
ela vem de uma fonte anterior, né? E o Helg diz, a fonte não precisa perguntar pelo caminho, que é um dos livros dele, é o fluxo. Então, ele se dirige à fonte da vida, abre-se para a plenitude. E como é esse se dirigir, gente? É na postura interna. É na postura interna, né? Quando eu estou no fluxo da vida, eu tenho sentimentos, olhares, tudo, vamos dizer assim, conectados com esse fluxo da vida, né? Mas eu estou lendo aqui, mas isso aqui daria um curso bem profundo, né? É só uma pincelada, vamos lá. E se deixa fluir através de si, fortemente, para alcançar outros. Assim como a bênção vai de encontro a essa maldição. Contudo, também sentimos em nós, algumas vezes, que queremos o mal para alguém. Essa é ótima, né? Ah, quem é que ainda não desejou o mal a alguém numa hora de raiva? Contudo, também sentimos em nós que às vezes queremos o mal para alguém, que nos recusamos a lhe desejar o bem. Isso se mostra algumas vezes em coisas pequenas, por exemplo, quando fazemos objeção àquilo que o outro exige. Através da objeção, atacamos a nós, ao invés de deixá-los livres para a sua própria vida e plenitude. Como podemos ir ao encontro a isso? Como podemos ser e exercitar a bênção? Por exemplo, podemos nos perguntar, depois de um encontro com pessoas ou no final do dia, foi uma bênção hoje? Então, nós nos experimentamos dia após dia cada vez mais abençoados e abençoantes. As Ordens da Ajuda, livro do Bert Hellinger.